Olá pessoal, tudo bem? Professor Antônio Zacarias aqui. Estou aqui no cantinho, mas estou aqui com vocês. Bom, nesta videoaula iremos conhecer um pouco, conversar um pouco sobre o ENAD, Exame Nacional de Desempenho do Estudante, que é um exame para avaliar, né, aplicado aqui pelo MEC, Ministério da Educação, INEP, enfim, para avaliar a aprendizagem de estudantes, dos estudantes que estão prestes a concluir seu curso de ensino superior para saber como é que foi a formação, né? É um exame muito importante, implica até na questão da colação de grau para aqueles que foram inscritos. Então, se você foi inscrito, claro, você está assistindo esse vídeo, eu acredito que tenha sido inscrito e irá fazer o ENAD 2025. Então, a realização ou não realização do ENAD 2025 vai implicar na sua colação de grau ou não colação de grau. É obrigatório, né, para você que está inscrito. Mas como é que funciona, né? Há um ciclo, a cada ano, alguns cursos superiores são selecionados ali para serem avaliados, e 2025 os cursos de administração e contabilidade eles foram selecionados, né, fazem parte do ciclo de 2025, né? O último ano que o curso de administração, né, os cursos de administração e contabilidade passaram pelo ENAD foi 2022, né? E pegando, né, já esse gancho, iremos aqui hoje conhecer um pouco também da prova de 2022 para sabermos mais ou menos como é o ENAD, para vocês terem um pouco de noção e poderem se preparar melhor. Tá certo? Bom, pessoal, para a edição de 2025, o ENAD 2025, serão 4 horas de prova. Inclusive, eu peço que vocês acessem ao sistema, o mesmo sistema que vocês responderam o questionário do estudante, para acessarem o cartão de confirmação, né, para saber o local de prova. Lá no cartão, né, no local, vocês vão acessar o local de prova para saber, enfim, horário, o local, sala, enfim, o que precisa levar, tá certo? Então é fundamental que vocês acessem o sistema por esses dias para ter acesso a essas informações. Lembrando que o ENAD 2025 vai acontecer domingo, dia 23 de novembro, tá certo? Então vocês precisam já saberem onde irão realizar, né? Qual vai ser o local de prova de vocês. A prova esse ano contará com 15 questões de conhecimento, né, de formação geral, 30 questões de formação específica, sendo esses dois grupos de questões objetivas, mais uma questão discursiva na área dos conhecimentos específicos, né? Só recapitulando, são 15 questões de formação geral, 30 questões de formação específica, sendo que essas 45 questões são objetivas, e mais uma questão discursiva de conhecimentos específicos, tá certo? Então, ela houve uma mudança, né, porque tinham mais questões discursivas na última prova e reduziu o número. Bom, mas só para vocês saberem mesmo como funciona. Bom, eu irei aqui trazer um pouco trazer a prova, a última prova, que foi a de 2022, e irei também responder algumas questões com vocês aqui, só para saberem mais ou menos a estrutura da prova, tá certo? Espero que dessa forma eu possa colaborar com os estudos, né, com o aprendizado de vocês, para que vocês possam ter uma boa prova. Então, vamos lá comigo. Então, pessoal, está aqui a prova do ENAD de 2022 para o curso de administração, né? Como eu falei para vocês no vídeo inicial, na parte inicial, trouxe aqui para a gente ter um pouco, até para que vocês possam conhecer um pouco a estrutura da prova, né? Foi a última edição do ENAD para o curso de administração. Então vamos lá, pessoal, aqui ela já começa com algumas instruções, né? Falando o que é que vai, como é que está dividida, né? A estrutura da prova e tudo mais. Lembrando que
essa edição de 2025 ela vai estar um pouco diferente, né? Foi reduzido o número de questões discursivas, isso, apenas uma em relação a conhecimentos específicos. Então, está um pouquinho diferente, mas vocês já podem, né, a partir dessa aqui, saber mais ou menos como é a estrutura do ENAD, né, o que, é que são cobrados, esse tipo de coisa. Inclusive, eu vou disponibilizar essa prova e o gabarito oficial aí no AVA, para que vocês possam também acessá-la, enfim, estudar um pouco, rever as questões. Bom, começa aqui com a parte de formação geral, isso, a parte de formação geral, as discursivas aqui, formação geral. O que é que cai nessa de formação geral, professor? Então, são assuntos relacionados à atualidade, pessoal. Política, saúde, meio ambiente, sustentabilidade, tecnologia, questões sociais, enfim, econômicas. São temas de atualidade, vamos dizer assim, porque o ENAD quer saber também se você, né, principalmente como um cientista social, todo administrador é um cientista social, não é isso? Quer saber se você sabe se posicionar, se você tem uma visão crítica em relação a esses temas, né? Porque na vida vão pedir isso da gente, né? Então é preciso que vocês também tenham esse domínio em relação a esses temas é, gerais, né? Isso, então, as 15 primeiras questões são nesse estilo, né? De questões, e aí a partir da 16ª são questões voltadas para algo específico, é isso? Algo específico do curso de vocês. Que logo após esse momento aqui a gente vai também, eu vou com vocês responder algumas questões do específico para a gente saber mais ou menos o nível da prova, né? Como é que o ENAD costuma cobrar, costuma fazer as questões, o que é que ele espera de você, tá certo? Então é isso, pessoal. Tranquilamente, é isso. Prova tranquila. Eu vou descer aqui um pouco mais rápido para a parte dos específicos. Acho que já está aqui. Deixa eu ver. Aqui. Isso aqui já são específicos. Já são específicas essas questões aqui para vocês que são da administração. Então é isso, pessoal. Tranquilo, né? Prova tranquila aqui, você já tem acesso aí também. E vamos que vamos responder questões. Vamos estudar. Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, respondendo questões. Né? E a gente já viu um pouco da estrutura da prova, o que vai cair mais ou menos aí nos conhecimentos gerais. E resolvi trazer algumas das questões específicas para a gente discutir aqui, né? Responder juntos. Pessoal, é o seguinte, questão 12 aqui, vem comigo. Além dos resultados econômicos, a dimensão ética da atividade empresarial tornou-se uma das principais preocupações dos gestores. A adoção de uma conduta pautada em princípios morais, de respeito ao ambiente e aos valores da comunidade, é uma exigência incontornável das sociedades contemporâneas. O impacto social e ambiental das atividades empresariais pode influenciar, inclusive, a competitividade das organizações, né? Esse trecho aí está no artigo Ética e Desempenho Social das Organizações, um modelo teórico de análise dos fatores culturais e contextuais. Bom, quem quiser acessar mais à frente, é um tema interessante, não é isso? Mas vamos lá, focando aqui para a questão, né, que diz o seguinte, ó, de acordo com textos, os gestores devem. O que é que os gestores devem de acordo com o texto? Letra A. Promover ações socioambientais e culturais para obter ganhos de mercado. Bom, essa letra A está um pouco incompleta, né? Confusa, sei lá. Por quê? Porque reduz a exigência ética de respeito a uma motivação puramente econômica, né?
E não é essa a ideia do texto, né? Não é essa a ideia do texto. É bem verdade, né? Muitos empresários, eles só se atentam, né, a essa questão social, ambiental, para não ficar mal na fita, não é isso? Não ficar mal diante da sociedade, porque sabe que, como o texto falou, o impacto, né, toda a atividade empresarial, ela impacta na, né, influencia a questão ambiental da comunidade. Então, se a empresa ela não se mostrar que ela está, né, atenta a essas questões ambientais, comunitárias, pega mal. Então, às vezes, para não perder, alguns empresários, muitos deles, mascaram essa situação. Mas não é a ideia aqui do texto, que a gente tem que analisar aqui de acordo com o texto. Isso? Então, promover ações socioambientais e culturais para obter ganhos de mercado, né, essa letra A, ela está incorreta, né? Ela está imprecisa justamente por, como é que eu posso dizer, reduzir a exigência ética e de respeito a uma motivação puramente econômica, tá bom? Então, eu vou colocar aqui já com o vermelho, para a gente não perder tempo. Ó, errado, errado. Outro dia eu vi na internet, né, um estudo que diz que corrigir a prova dos alunos com uma caneta vermelha causa ansiedade, né, nos alunos. Enfim, eu acredito que seja besteira. A vida toda foi assim porque agora está causando ansiedade. Que a sociedade está muito nhenhenhen. É isso, pessoal? Mas vamos voltar aqui para a questão. Letra B. Ser intolerantes perante os abusos de poder na concorrência entre as empresas. Ser intolerante, olha esse termo aqui. Não é tolerante, é intolerante perante aos abusos de poder na concorrência das empresas. O texto fala isso, pessoal? O texto ele não fala isso. O que torna incorreto esse item é porque a ética da concorrência, né, ela está sendo abordada de alguma forma, mas o texto ele foca na relação entre a empresa e a comunidade, e não entre, né, concorrentes. Então é por isso que torna incorreto, porque não está de acordo com o texto. É isso? Bom, letra C. Deixar de explorar, né, os gestores devem deixar de explorar recursos ambientais a fim de conformar-se às exigências contemporâneas. Também não, né, pessoal? Não é isso. Não é essa a ideia de que o texto aí traz. O texto pede respeito, respeito, né, que a gestão ela seja sustentável, que a gestão, né, ela se preocupe com a comunidade, não a paralisação total. Então, vou até marcar, né? Letra B está errada, letra C também está errada. Letra D, considerar resultados econômicos, ambientais e sociais como relevantes na concorrência entre as empresas. Olha aí, pessoal, chegamos no item correto. Ó, considerar resultados econômicos, ambientais e sociais, né, como relevantes na concorrência entre as empresas. É justamente isso que o texto, inclusive ele começa assim, né? Ó, além dos resultados econômicos, a dimensão ética da atividade empresarial tornou-se uma das principais preocupações dos gestores. Aí, ó. Então, é forte indício para que seja essa D aqui. Mas vamos analisar a letra E, né, para tirarmos a nossa dúvida. Priorizar a preservação do meio ambiente e dos valores da comunidade em detrimento do desempenho econômico. Aqui a gente já percebe que está incorreta essa letra E, porque, né, é impossível, né, impossível isso aqui. As empresas, as organizações não são ONGs, é isso de preservação do meio ambiente.
claro, ela tem que respeitar, considerar não somente os resultados econômicos, como diz aqui na letra D, mas os ambientais e sociais, e não priorizar. Isso, a gente não pode exigir a integração de uma situação em detrimento da outra. Tem que considerar o econômico, o ambiental, o social, enfim. Então, a nossa resposta aqui, ó, a nossa resposta é letra D. X não, é assim, ó, o Vzinho de verificado. Então é isso. Letra D, questão 12 aí do Enem 2022. Vamos lá, pessoal, mais uma questão, agora a questão 13. É isso que ela vem tratar um pouco agora sobre a teoria da contingência. Bom, a teoria da contingência propõe o pressuposto de que as organizações recebem influências do ambiente onde estão inseridas. Desse modo, o ambiente pode contribuir para remodelar características específicas da empresa em determinado momento. Nesses termos, uma mesma organização que possua diferentes sedes pode ser condicionada a planejar e a executar seu processo decisório de maneiras distintas para lugares distintos. A unificação de procedimentos, processos e decisões, que seria a priori adequada para facilitar o gerenciamento, torna-se pressionada por fatores como negociações com grupos locais, cultura local, disponibilidade de recursos e legislações locais. A liderança corporativa e ou de áreas funcionais torna-se um processo muito mais complexo e desafiador. Está aí, trecho também de um artigo. O artigo é a competitividade de mercado, gerenciamento de resultados, um estudo sob a ótica da teoria da contingência. Quem quiser acessar, depois segue aí a referência. Bom, considerando o texto apresentado, avalie as acessões a seguir e a relação proposta entre elas. Então, vamos lá. Aqui é daquele tipo de questão que a gente analisa uma seção, ela está ali, tem uma relação com a segunda, com uma outra seção, e a gente tem que analisar se são verdadeiras, falsas, corretas, incorretas, e se tem, né, uma relação entre elas. Vamos lá, pessoal. Primeira seção. Pelo pressuposto da teoria da contingência, os planos e projetos do nível estratégico, corporativo e de níveis funcionais, como, por exemplo, produção e operações, marketing ou recursos humanos, são definidos levando-se em conta a influência de fatores externos. Pessoal, essa seção aí ela é verdadeira, não é isso? A teoria da contingência, que ela traz essa questão da influência, né, do ambiente, a influência de fatores externos sobre, né, os aspectos, as características internas da empresa. Então, esse item aí, ele é verdadeiro, é isso que diz a teoria da contingência. Então, vamos lá. Então, por que, segundo a seção, a teoria da contingência, como uma teoria da administração, mantém relação direta com a teoria da comunicação, o que demonstra que ela tem caráter integrativo com as demais teorias e gera impacto em diferentes tarefas gerenciais de nível funcional. Pessoal, bom, isso aqui é verdadeiro, né? A teoria da contingência, lógico que é uma teoria da administração e que mantém, né, de certa forma, ela tem um caráter integrativo com outras teorias, né? No entanto, pessoal, o que torna essa acessão aqui falsa, incorreta, é essa relação direta com a teoria da comunicação. Né? É isso aqui que vai invalidar essa acessão. Por quê, pessoal? Porque assim, ó, embora a teoria da contingência ela tenha um caráter integrativo, né? Ela se integra conceitos de outras teorias, enfim, principalmente com a teoria estruturalista e a teoria de sistemas. Né? São essas duas principais teorias que caminham
juntas ali com a teoria da contingência. A principal premissa de que a principal premissa aí é falsa, né? E a ligação específica e desproporcional com a teoria da comunicação, não é isso? Ou seja, essa relação direta, essa ligação direta aí com a teoria da comunicação é que torna o item incorreto, né? Possa haver, né, em algum momento, em algum caso, haver alguma ligação, mas é algo assim bem específico, dentro de um contexto, né? Situação essa que não é apresentada aqui pela seção 2. Então, nós temos aqui a primeira como verdadeira e a segunda nós temos ela como falsa. Logo, né, se a gente for aqui para as opções, ó, a respeito dessas acessões, assinale a opção correta. Vamos procurar aqui a que ela né, que a primeira é verdadeira e que a segunda é falsa. Ó, as exceções 1 e 2 são proposições verdadeiras? Não, é isso. Aqui também não são proposições verdadeiras. Aqui, ó, a seção, a seção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. É justamente essa aqui, pessoal. Ó, letra C. C. É isso aí. Então, nós já temos a resposta. Nem precisa seguir para as demais, não é isso? Nós já temos a resposta desta questão 13. Agora vem, pessoal, vem para a questão 22, né? Ainda do ENAD 2022. O plano de negócios, como parte fundamental do processo empreendedor, é um instrumento que visa estruturar as principais concepções e alternativas para uma análise correta de viabilidade do negócio pretendido. A realização do plano de negócios envolve diversas etapas, sendo a análise do mercado e da competitividade importante para se revisarem e se adaptarem estratégias aos novos desafios. A figura a seguir apresenta um modelo de estratégias competitivas genéricas concebida por Porter, né? É um dos nomes da administração muito importante aí. Vamos lá, nós temos aqui as estratégias competitivas, que é em relação a custos mais baixos e a diferenciação, né? Ou a empresa ela reduz os custos para poder oferecer um produto mais barato e aí se torna mais competitiva em relação aos seus concorrentes, ou ela diferencia o serviço, o bem ali, e ela se torna também mais competitiva, né? E aí pode acontecer num amplo, né, num alvo mais amplo, num alvo, né, ou um alvo mais estreito. Mas vamos lá, né? Tá aí a situação, o quadro, acredito que vocês já tenham visto isso aqui no curso, né? A gestão estratégica. Vamos lá. A partir das informações apresentadas no texto e na figura, avalie as afirmações a seguir. Então, vamos aqui, para a gente analisar, depois dizer que são corretas ou incorretas, não é isso? Na liderança de custos, ó, pessoal, está relacionada, né? Cadê a canetinha? Aqui, ó, isso aqui está relacionada com essa região aqui. Na liderança de custos, o empreendedor deve optar por uma estratégia de custos mais vantajosas que as de seus concorrentes, o que significa obter economias de escala, que ó, esse termo é muito importante, obter economias de escalas por meio de tecnologias apropriadas, é isso? E, sobretudo, de alta produtividade. Pronto. É justamente isso mesmo. Na liderança de custos, as empresas que buscam, né, produzir em escala, obter ganhos de escala, economias de escala, vamos dizer assim. Ou seja, ela compra ali determinado equipamento que vai diminuir o custo e acelerar a produção, fazendo com que ela venda em escala e por vender em escala ela diminua, né, os preços, porque os custos também foram diminuídos, ela se torna mais competitiva.
E isso está em alvo, né, o alvo amplo. Então, esse item aí, pessoal, ele é verdadeiro, verdadeiro. Vamos para o item 2. Na estratégia de diferenciação, o empreendedor deve buscar ser o único em algum fator que o mercado consumidor considera importante. O que significa ser singular? Ser singular, cadê? Deve ser o único, diferenciado no marketing e em outras características. É justamente isso que se espera, né, em relação a essa vantagem competitiva da diferenciação. Quando a empresa ela se torna única naquele, né, pode até ter substitutos concorrentes, mas a gente sabe, né, que a empresa ela tem um diferencial. Por exemplo, eu considero assim, a Apple em relação, né, aos smartphones, a Apple ela tem um diferencial, né? Ela tem um diferencial, né? Tem várias empresas, várias concorrentes de celular, né? De smartphones aí, Samsung, LG, Motorola, enfim, a Xiaomi, não é isso? Só que a Apple, ela tem, né, um diferencial, o produto dela é diferente e por isso ela se torna especial. É isso? Então, isso está correto também, item 2. Vamos para o item 3. Né? Na estratégia de enfoque de custo. Peraí, ó, pessoal. Esse segundo item aqui, ó, ele estava relacionado, né, com essa parte aqui. Já esse terceiro item, estratégia de enfoque de custos. Estratégia de enfoque de custo é isso aqui, ó. O alvo ele é estreito, não é isso? Vamos lá. Na estratégia de enfoque no custo, o empreendedor deve identificar uma solução de custo mais vantajosa e uma oferta de produtos diferenciada dos seus concorrentes, o que significa a criação de produtos com preços mais baixos e massificados. Bom, pessoal, esse item aqui, ele, né, em partes ele estaria correto, né, porque fala da solução de custo mais vantajosa e tudo mais, isso é verdade, uma oferta de produto diferenciada, né? No entanto, esse terminho aqui, ó, massificados, né, produtos, né, com preços mais baixos e massificados, isso aqui a invalida, a torna incorreta, porque é justamente ao contrário. No caso do enfoque no custo, e por ser algo, né, de alvo ser estreito, espera-se que ele foque em um nicho e não em coisas massificadas, em coisas que já são, né, muito abrangentes, muito disponibilizados na sociedade, né, produtos que já são muito acessíveis. É interessante que ele aplique essa estratégia de custos, né, de foco no custo, em nichos, não em produtos massificados. E por isso que esse item ele está incorreto. Deixa eu até mudar aqui a cor da caneta, para causar um pouquinho de ansiedade em vocês. Né? E aqui está errada nisso. Logo, qual vai ser o item correto? É que está 1 e 2, não é isso? Apenas 1 e 2, aqui ó, letra C novamente. Isso aqui, ó, letra C é o item correto desta questão. Tá bom? Pessoal, vamos para a nossa última questão. Vamos lá? Vamos lá, questão 32. Nos últimos anos, observou-se uma transformação rápida no ecossistema dos negócios de impacto. Vou até já grifar negócios de impacto no Brasil e no mundo.
Diversos modelos e iniciativas surgiram com o propósito de minimizar um problema social ou ambiental por meio de sua atividade principal, né, seu produto, serviço ou de sua forma de operação. Bom, negócio de impacto é justamente, né, e a gente já traz a ideia aqui, a questão já traz, né, que são essas iniciativas que surgiram com o propósito de minimizar um problema social, né? E isso tem muito a ver com o empreendedorismo social, é isso? Vamos lá. A respeito dos negócios de impacto, avalie as afirmações a seguir. Vem comigo, pessoal. Primeiro, né, primeira afirmação: os negócios de impacto social são impedidos de obter lucros em suas operações em virtude de seu caráter filantrópico? Falso, não é isso? Tem nada a ver, não são ONGs, né? Não é o terceiro setor, é que é um empreendedorismo social. Ele vai obter lucro também, né? Não impede dele de obter lucro. Ele está agora impactando de forma positiva a sociedade. Então, ó, está errado este item aqui. O 2. As ferramentas tradicionais de gestão podem ser utilizadas no gerenciamento de negócios de impacto social, apesar de suas diferenças conceituais. Sim, né? Não tem problema, né? A gente consegue, é, os empreendimentos sociais, eles podem se usar dessas ferramentas de gestões, não tem problema, né? Que é verdadeiro, ó. Essa daqui é verdadeira, não tem problema nenhum. Vamos para o terceiro. Uma outra forma de se referir às empresas de impacto social é o termo startup, conceito fundado para denominar esse tipo de organização. E aí, pessoal, o que é que vocês me dizem dessa aí? Verdadeiro ou falso isso? Correto ou incorreto? Bom, pessoal, esse termo ou essa afirmação ela está incorreta, não é isso? Empreendedor, né, negócios de impacto e startups não são sinônimos, né? Embora um negócio de impacto ele possa, né, se configurar como uma startup, pode. Mas startups são aquelas empresas, né, jovens, né, com possibilidade de crescimento de escala acelerado, né, rápido, com base tecnológica, né? Um negócio de impacto pode ser startup? Pode, como eu já falei, mas isso não é sinônimo, né? Isso não é sinônimo, não são sinônimos. Então, esse item aqui também 3 está incorreto. Os negócios, item 4, os negócios de impacto caracterizam-se como empreendimentos por necessidade. Ó, um termo aqui, vamos ver se esse termo empreendedorismo por necessidade, visto que são criados a partir de necessidades de geração de renda. Bom, pessoal, o empreendedorismo por necessidade é quando, né, a pessoa não tem outra opção de renda e ela vai lá empreender, né, por necessidade, para que tenha alguma renda. Embora os negócios de impacto, né, eles de certa forma também surgem a partir de uma necessidade, eles não são considerados empreendedorismo por necessidade, mas empreendedorismo por oportunidade, é diferente, né? É algo mais amplo, é algo mais não restrito, assim, simplesmente com uma situação que você não tem opção e aí você vai empreender, como acontece aqui no país, né, em muitos casos. A pessoa está ali atenta, né? O empreendedor está ali atento a uma situação que ainda o mercado não conseguiu resolver, que o Estado também não conseguiu resolver e vai lá, investe, faz todo um processo, né? Para poder impactar de forma positiva a sociedade. E, então esse item aqui, ó, deixa eu mudar a cor também. Esse item aqui também está incorreto, né?
E quinto item, o ecossistema dos negócios de impacto inclui aceleradoras, incubadoras que atuam com esses modelos de negócio. Pessoal, isso aqui é verdadeiro. Por que, professor, é verdadeiro? Porque para esse tipo de mercado, né, para esse tipo de negócio, é necessário uma rede de apoio, incubadoras, aceleradoras, consultorias, pessoas que vão ali, de fato, estudar a situação para saber se há uma viabilidade. É importante, né? É importante. Até porque, pessoal, os outros demais tipos de negócios que não são negócios de impacto, já existe toda uma estrutura mercadológica, social para, né, para esses outros tipos de negócios. Já os negócios de impacto é algo mais novo, então é necessário toda essa rede de apoio para que dê certo. Então, esse item aqui, ó, o item 5, ele é verdadeiro. Nós temos aqui item 2 e item 5, verdadeiro. Vamos lá, 1 e 3 não, 1 e 4 não, 2 e 3 não, 2 e 5, é esse aqui, ó, let it be, que é a letra B, isso? Resposta correta aí para vocês. Bom, pessoal, eu agradeço aí a atenção de vocês, espero que com esse nosso estudo possa colaborar aí com vocês, né, com o estudo de vocês, com a preparação para o INAD durante esses últimos dias aí que se aproximam, né? Espero de fato poder ter colaborado. Vou disponibilizar essa prova e gabarito, vocês possam estudar aí em casa, na casa de vocês, tranquilamente. E desde já uma ótima prova, eu creio e acredito em vocês. Sei que vocês vão arrebentar a anuidade, tá bom? Forte abraço e até mais.